bolseiros e bolseiras do Brasil, bem-vindos a mais um Bolsa Nerd. Eu sou a Débora, eu tô aqui com a Thames. Oi, Thames. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui com a Amy. Oi, Amy. Olá, meus amores. A Amy, vocês devem lembrar dela, ela é da formação original do Bolsa Nerd e agora ela tá meio como recorrente aqui com a gente, sabe? Ela vai estar mais com a gente, então seja bem-vinda de volta. E estamos aqui pela primeira vez com ele, que é fã do Flash, mas que não é por causa do Flash que está aqui, mas que, como nós, odeia o Dendidio por causa de tantas razões. E ele é o Brunão. Oi, Brunão. Olá, muito bom estar aqui. Seja bem-vindo. Mas então, se tem o Brunão e esse podcast não é sobre o Flash, o que imagina que pode ser? Bom, a Cass faz parte do conteúdo. A gente vai falar das Batgirls. Pra você que começou a ler os quadrinhos agora, você pode pensar, Batgirls, mas não tem só uma. Não tem. E essa é uma das razões do porquê a gente odeia o Didio. A gente vai xingar muito ele ao longo do podcast. Nós temos oficialmente 5 Batgirls na cronologia. 2 que a gente meio que fica... Mas como sempre tem os fãs hardcore que contam até a cor da tampa da caneta que o roteirista estava escrevendo a história. E a gente que é mulher sempre tem que provar que sabe, porque senão... posers, né? A gente vai falar dela, de todas. A gente vai seguir a cronologia de como cada uma assumiu o manto de Batgirl. Porque tem casos de uma personagem ter nascido antes, né? Mas ela só assumiu o manto depois, então a gente vai seguir cronologicamente pelo manto. Então serão elas a Beth Kane, Bárbara Gordon, Helena Bertinelli, Cass Kane e Stephanie Brown. E depois a gente vai dar uma passada na Batgirl da Bárbara, de novo. A Beth Kane, eu acho que ninguém se importa muito com ela. Mas se a gente não falasse, como eu digo, ia ter aquela coisa assim, mas ela foi a primeira Batgirl, não sei o quê. E ela, ela surgiu nos anos 60. Ela era pra ser... Era, realmente... tem o Batman. Tem a Batwoman. E tem agora a Batgirl. Uma coisa bem... mãe e filha. Bem pra ser duplinha mesmo. Porque tem o Batman, tem o Robin, a Batwoman, a Batgirl. Então era pra ser essa coisa de parzinho. A Batgirl nessa época, ela de fato ela era um Robin. Era como se fosse pra ser um Robin da Batwoman, né? Que era Cat Kane lá na Era de Prata. Se bobear, era de ouro ainda também. Eu não tô com a memória apurada agora, mas é velho, é coisa velha. E durou pouquíssimo tempo na continuidade. E embora ela tenha sido a primeira, depois, no pós-crise, o tempo dela como Batgirl foi varrido para fora da continuidade. Eles colocaram a identidade nela de Labareda, ou Firebird no inglês, só para manter a personagem funcionando. Ela era interesse romântico do Dick Grayson, como metade das Bat-pessoas aí. Mas ela não é lá muito relevante, né? Foi Titã, uma época, etc. Mas é basicamente isso, assim. E quando a Bárbara surgiu, ela também não aproveitou muita coisa da Beth. Então, é uma nota de rodapé mesmo. Sim, até o uniforme dela, assim, não tem nada semelhante com o das Batgirls clássicas e tal. Então, ela, como disse, é uma nota de rodapé. A Batwoman originalmente, ela foi meio que criada pra poder acabar com aquele mito de Batman e Robin gay, aquela coisa assim, né? Aí era pra ser isso, pra ser o parzinho, a outra metade, o correspondente do Batman e Robin, e daí era a Batwoman e a Batgirl. Assim, em resumo, não serviu pra nada. Não tem outro jeito mais suave de dizer isso. Não, mas vai que tem um grande fã dela aí. Então, fica aí nossas considerações. Aí, seguindo na continuidade, nós temos aquela que é considerada a Batgirl clássica, que é a Bárbara Gordon. Ela fez 50 anos ano passado, a Bárbara Gordon. E ela é uma das musas do Bolsa Nerd. A Bárbara, ela é uma das personagens que a origem dela não tá nos quadrinhos, mas na televisão, na época da série do Batman, aquela Batman do 66. Batman. Aí ela apareceu na 3ª temporada, justamente porque pra dar um toque feminino, pra aquela coisa de, sabe, não ser, pra ter mais mulher no show.
Aquela Batgirl maravilhosa que tinha aquela moto lilás com aquele lação na frente. Aquela moto lilás com papai de... Lilás, babados. Gente, ela era Ruiva. maravilhosa. Aquela botinha dela super fofa, o tecido da roupa dela era meio brilhante. A Ivone Craig também é uma moça bonita. Era uma moça muito bonita, ela faleceu tem uns anos. Sim, e era uma alma muito boa. E ela tinha aquela coisa na série, ela era morena e ela colocava uma peruca ruiva quando ela virava Batgirl. Então ela tinha toda essa coisa, ela era bibliotecária. Então foi aí que a Bárbara foi tomando forma, né? De ser aquela pessoa bibliotecária, de ter essa coisa detetive, de ser mais assim, ela tem muitos traços do Batman, só que de uma forma diferente, de ser minuciosa, detetive, de usar muitos aparelhos e tal. Então, foi ali que ela foi surgindo. Ela tomou uma popularidade, ela migrou para os quadrinhos. A origem dela nos quadrinhos foi em 67, 68, desculpa. Ela foi aquelas participações, sabe, quando explode na capa, assim, tipo, com vocês, Batgirl, taraná. Daí foi quando apareceu a Bárbara, que foi tipo o seu debut, quando ela enfrentou o Mariposa pela primeira vez. A história de origem da Bárbara nos quadrinhos sempre tá ligada ao Mariposa. Foi o primeiro vilão dela. Tem a versão em que ela era sobrinha do Gordon, tem a versão que ela já é filha, tem sim. Eu, particularmente, eu tomo como origem dela Batgirl no 1, escrito pelo Dixon, porque eu acho que é a melhor versão, que é onde a Bárbara, ela vai fantasiada de Batman num evento para poder irritar o pai dela. Aí, nesse evento, é atacado pelo Mariposa e é quando ela começa a atuar. Aí, aí a princípio, o Batman e o Robin querem parar ela. Só que então, tipo, eles veem que ela não vai parar, então eles, tipo, então a gente vai te ensinar pra você não morrer nisso aí. É a origem da Bárbara nos quadrinhos. Todos tentam dissuadir ela pra desistir, né, no começo. Sim, e ela sempre muito teimosa. A personalidade da Bárbara, ela é uma pessoa difícil. Ela é teimosa, ela é mais séria, assim. Ela é nerd, ela tem essa coisa de mais durona mesmo, assim. E eu acho interessante que a Bárbara, ela se tornou o que as pessoas iam conhecer como Batgirl. Tanto porque ela apareceu na série, como ela ficou muitos anos atuando como Batgirl e depois ela também aparecia na série animada, na transmídia, ela sempre foi o rosto da Batgirl. Então ela é a persona que as pessoas associam na personagem. E apesar dela ser popular, de tudo isso, ela só foi ganhar revista própria de Batgirl após os Novos 52. Ela até então ela não tinha revista própria dela, no próprio título, só depois com Aves de Rapina e tal. Eu não gosto dessa questão que ela é sobrinha. Eu concordo sobre ela ser sobrinha. A questão dela ser sobrinha é que, assim, ela era originalmente filha do Gordon, né? E quando rolou a crise nas Infinitas Terras e tal, um dos mandates da época, que é a mesma coisa que aconteceu agora com os Novos 52, era rejuvenescer todo mundo. Quando você rejuvenesce todo mundo, eles rejuvenesceram o Comissário Gordon também. E aí não era justificável ele ter uma filha já adulta. E foi por isso que inventaram essa origem toda, que ela era sobrinha, e aí os pais dela morreram, o Gordon adotou ela como filha, etc, etc. É só pra ele não ter transado antes do casamento, basicamente. Ai, socorro. Mas o pior é que é verdade, assim. Aquela época de 85, 86, teve uma onda conservadora ali que capou muita coisa, assim. E isso foi verdade, acho que durante o pós-crise inteiro, assim, eles só resgataram o fato da Bárbara ser de fato filha biológica do Gordon nos Novos 52, foi um dos poucos acertos dos Novos 52 para mim. Agora, falando sobre a origem da Bárbara, essa fase toda, eu gosto muito da Bárbara nessa época, porque assim, ela era uma agente independente do Batman, né? Era um negócio que não acontecia, assim, a gente tinha Batman, tinha Robin. Ali pelo finalzinho do pré-crise, o Dick saiu fora e veio outro Robin, mas assim, o Dick saiu fora, mas ainda puxava meio que o saco do Batman e tal. E
E a Bárbara, tipo, ela fazia o rolê dela, e isso é um negócio que estava presente na série, assim, era o conceito da série, né? Uma pessoa vestida de morcego, mas agindo completamente independente do Batman e agindo como de acordo com as próprias noções ali do que devia ser feito, e isso foi transplantado para os quadrinhos também, e permaneceu até, se eu não me engano, ela parar de ser Batgirl, porque eu imagino que a gente vai chegar na piada mortal daqui a pouco, eu tô me adiantando um pouquinho, mas assim, quando aconteceu a piada mortal lá, que é uma história que eu não sou muito afeiçoado a Bárbara já tinha deixado de ser Batgirl há um tempo, entendeu? Então, ela era um take mais maduro do Batman, assim. Chegou um ponto que ela falou, não, nada a ver, roupa de morcego. Ela foi, tipo, virou deputada federal. Eu não tô zoando, isso é sério. Tá? Bárbara Gordon, deputada federal, foi um negócio que aconteceu durante um bom tempo. Então, assim, ela tinha uma construção de personagem que era muito rica pra época, assim, que não era tão comum. Era mais comum na Era de Bronze, mas da origem dela, ela era algo bem diferente. E daí eu acho que ela fez tanto sucesso, mais sucesso, inclusive, que a Supergirl, que era outro derivado de herói masculino, vamos colocar assim. Sim, mas eu acho interessante que você falou que a Batgirl, né, uma característica da personagem Batgirl é que ela nunca foi sidekick do Batman. Ela nunca foi Robin, ela sempre, tipo, ela foi pupila dele, mas ela seguiu um caminho diferente, ela tinha uma carreira mais solo. Ela não é... Apesar dela ser inspirada nele, mas ela, tipo, é uma persona própria, então ela tem uma história própria e tal, então isso é interessante. Tanto que as relações que eu vou falar, a Bárbara tem com o Bruce, né? Não é aquela coisa dependente. Ele foi o professor dela, ela admira ele, mas é algo muito mais delimitado. Então eu acho que isso que é uma das coisas que eu mais gosto da Batgirl, que me faz gostar da Bárbara, é que ela não é cachorrinho do Batman. Sim, eu concordo. Eu acho isso válido tanto para a versão pré e pós-crise, para a época que ela era Oráculo. Quando ela era Oráculo, inclusive, ela praticamente mandava no Batman. Era outra dinâmica. E eu acho que na versão dos 952 também, o acerto que teve, porque tem algumas versões dos 952, né? Mas o acerto que teve de elemento deles manterem foi justamente essa vibe dela ser independente do Batman. Principalmente hoje em dia que o Batman tem um orfanato inteiro, né? A Angelina Jolie dos quadrinhos. Então, eu queria comentar sobre a personalidade forte dela, né? Que a Débora comentou. E essa questão da toda a independência, eu acho que vem muito da época em que ela começou a ser formulada, né? A gente já tinha comentado isso na Lois Lane, né? Mas acho que a DC, ela tava fazendo essas personagens femininas e pra torná-las heroínas, elas tinham que ter um traço de personalidade mais forte, né? Talvez colocar a onda feminista e tal, né? Que são mulheres que têm uma personalidade mais forte para poder lutar pelos seus direitos e tudo mais, né? Elas vêm dentro desse contexto. E ela não seria uma mulher só feminina e comum. Ela não podia ser feminina e comum. Ela tinha que ser forte, teimosa, independente. Eu só queria fazer uma correção, assim, até o que a Débora falou, porque, assim, o motivo real deles terem colocado a Bárbara na série, terem criado a personagem, é porque a audiência começou a cair. Então, o que os produtores falaram? A gente precisa fazer uma personagem diferente, uma personagem nova. A gente precisa introduzir alguém pro público. E aí eles fizeram a Bárbara, que pra ser uma novidade, né? Porque tem o Batman, tem o Robin, vamos fazer a versão feminina do Batman. Aí foi por isso que eles introduziram ela, meio que pra salvar a audiência. Segurou por um tempo, mas aí depois começou a cair de novo e eles tiveram que cancelar a série. Então foi muito mais por uma questão de audiência do que qualquer outra coisa. Sim, e por exemplo, para ser ela, tinha que ser alguém com um temperamento mais forte, vamos colocar assim, para poder chamar o público. Talvez as mulheres mais jovens também. Eu acho que chamar as mulheres mais jovens acabou sendo um tiro que saiu pela culatra, assim, foi não intencional, mas funcionou melhor do que a encomenda. Eu acho que eles pegaram ali a Evan Craig, que era uma mulher muito bonita e tal, achando que os cueca ia assistir. Né? É sério.
E calhou que, tipo, criaram uma personagem que tinha toda essa vibe de girl power e eu faço, eu aconteço, etc. Que causou meio que um rebuliço na série, né? Ela bagunçou a dinâmica que já existia ali, que era repetitiva e tal. E eu acho que a mulherada gostou muito e salvou a série por um tempo por causa disso. Sim, e ela era feminina. Ela tinha até um saltinho na série, entende? Que a Batgirl, ela foi aquela heroína de que ela era forte, assim, empoderada, mas ela não era masculinizada. Mesmo a Batgirl nunca foi, ela sabe, ela não é uma heroína masculinizada, ela sempre tem esse quê de feminilidade também, sabe? Que eu acho muito interessante. A moto dela é a coisa mais fofa que alguém poderia inventar. Aquele lação é tudo. Ao mesmo tempo que ela podia ser feminina, mas ela não podia ter um traço de personalidade fraco, né? Não é personalidade fraca, mas é personalidade delicada. Pô, ela vai bater em bandido. Começa por Mas aí. aí que eu acho, porque aí eles colocam a Bárbara, ela tem essa dualidade, que ela bate em bandido, mas ela também tá ali trabalhando na biblioteca, ela atende as pessoas na biblioteca, tipo, oi, não sei o que, entende? Ela tem esses dois lados dela. Ninguém espera que a Bárbara, que tá ali na biblioteca, filha do comissário Gordon, vai ser a Batgirl que tá ali chutando os caras na rua. Mas sabe o que eu acho também? Eu acho que assim, como era década de 60 e tal, essa questão de estereótipos de gênero não era tão debatida igual era hoje. Então, assim, essa questão dela ser ainda toda pomposinha, eu acho que é muito mais porque eles pensavam assim, ela é uma menina, então a gente vai ter que fazer uma versão do Batman que seja bem princesinha, assim. Então eu acho que essa questão é muito mais porque naquela época eles tinham esses estereótipos de gênero muito mais fortes que tem hoje. Tipo assim, eu não tô falando que eu acho ruim ela ser assim, mas eu acho que é muito mais por esse motivo do que fazer ela com uma dualidade, sabe? Sim, sim. Mas assim, eu acho interessante que a Bárbara, ela surgiu pra poder ser esse contraponto nas histórias do Batman, mas ela foi ganhando uma riqueza na história dela tão grande, como o Brunão tava falando, sabe? Ela chegou a um ponto que ela disse assim, puxa, eu vou atuar melhor em Washington do que aqui, eu vou pendurar a capa, sabe? Ela teve essa independência, essa relação com o pai, aí depois teve a piada mortal, aí depois teve a fase dela como oráculo, ela tem uma construção de personagem, a Bárbara, que é muito rica. Ela é uma personagem, quando eu digo que eu não sei o que falar, é porque eu acho ela maravilhosa, sabe? Eu acho ela tão forte, tão inspiradora. Sim. Então, é que ela supera uma luta local, né? No caso, que era pela cidade de Gotham. Ela vai para uma luta nacional contra o crime, né? Como deputada. Quando ela tiram a mobilidade dela, ela não para por aí. Ela sabe que ela não vai ter condições de combater como ela combatia. Então, ela se torna mentora de outras, né, mulheres que viriam a seguir, e ainda tem a capacidade de orientar como uma visão geral, né, desse combate. E aí depois ela se reabilita e ainda retorna pro manto que ela sempre teve, que era da Batgirl, né? Porque por mais que ela não conseguisse mais ser uma das Batgirls, ela foi lá e ajudou todas as outras, né? Ela foi mentora de todas as outras. Então é interessante isso, né? A melhor versão pra mim da Bat-família é a Bárbara, porque ela é a pessoa que tem uma vida, é uma pessoa que é muito mais bem resolvida, é uma pessoa que é muito mais leal a Gotham, uma pessoa que tem uma independência. Ela é assim, a melhor coisa que tem ali. Talvez hoje em dia, junto com a Kate, sabe? A Bárbara, ela não é a melhor lutadora da DC. E ela sabe que ela não é a melhor lutadora. Mas ela é tão inteligente, ela estuda todo o cenário que ela tá, ela sabe usar toda a situação pra lutar a favor dela. Ela sabe usar as fraquezas do inimigo, ela sabe usar os apetrechos que ela tem, o ambiente. Ela é uma pessoa muito estratégica. Então essa é a grande habilidade dela como Batgirl, é toda a estratégia de luta que ela tem, toda essa inteligência dela. Eu acho que ela é muito mais detetive e investigadora do que propriamente uma lutadora, sabe?
O Batman também era pra ser assim. Sim, as primeiras histórias eram assim. Não, as primeiras não, durou um bom tempo isso. Esse negócio do Batman que bate em todo mundo, isso sei lá, 89 pra frente, assim. É pós-Tim Burton. E eu acho que isso é legal também da Bárbara, que ela causa essa identificação com quem é nerd. Porque geralmente quem lê quadrinho é nerd. Aí você lê a Bárbara, ela é nerd, que ela é bibliotecária, ela gosta de tecnologia, sabe? Ela é mais reservada. Então ela tem essa coisa, assim, que é muito fácil das leituras se relacionarem com ela. Sim, é bem fácil. Trabalhei em biblioteca, sou ruiva, sofri um acidente. Ai. Aí, só que eu acho que não tem como falar da Bárbara sem falar da Piada Mortal. A Piada Mortal que era pra ser um arco fechado, mas entrou na cronologia da DC. Eu, assim, como fã da Bárbara, eu não consigo ter apreço por essa história, porque é uma história tão machista, é aquela história em que a maior vítima é tipo aquela coisa mulher da geladeira, que a mulher vítima, a maior vítima da história é só um elemento narrativo. Eu concordo, assim, por mais bem escrita que a Piada Mortal possa ser, porque é o Alan Moore, aquela punheta toda que a gente já sabe, e eu até entendo porque o Alan Moore escolheu a Bárbara para essa história, para ser a vítima dessa história, e não necessariamente tenha vindo de um lugar machista, assim, ele só viu a personagem como se fosse descartável, porque era uma personagem que não estava mais em uso, essas coisas todas. Mas alguém devia ter olhado a história, pronto, falado, opa, peraí que isso aqui tá meio complicado de mandar assim, entendeu? Porque de fato, assim, principalmente naquela época que o núcleo de personagens do Batman ali era um completo clube do Bolinha, tinham sumido com a Cat Kane da cronologia, tava há muitos anos de vir outra Batgirl, outra caçadora, outra o que quer que seja. Eles pegaram a única mulher e usaram como um artifício para causar drama ali. É um artifício narrativo e ela mal é um personagem ali, assim. Eu entendo a necessidade do choque, etc e tal, mas eu acho muito, muito ruim o impacto que isso teve na continuidade, assim, naquela época, né? E depois ela viria a se tornar a Oráculo pela mão do Ostrander lá no Esquadrão Suicida. Eu já vi muita gente criticando o Ostrander, muitas mulheres inclusive criticando o Ostrander, porque elas partem do pressuposto que o Ostrander seria culpado por essa narrativa de tipo o trauma, o abuso, o estupro implícito, deixa a mulher mais forte e tal. Eu discordo um pouco desse ponto de vista, porque eu acho que assim, o Ostrander viu uma personagem que estava quebrada e que tinha uma riqueza muito grande ali. Ele falou, olha, tipo, esse personagem aqui é uma pessoa, vamos colocar assim. A gente não pode dar um tiro na coluna dela e deixar ela esquecida, jogada pelos cantos, pelos porões de Gotham aí. Então vamos dar um propósito para ela, vamos dar... Em certos pontos, é lógico que vai ter uma ou outra escolha infeliz, mas assim... Eu acho que ele foi muito bem intencionado e eu acho que ele fez um trabalho muito bom. A Bárbara conseguiu se restabelecer como Oráculo, assim, ela se tornou um personagem de fato importante. Então, eu tô pelo Ostrander nessa aí. E pela Gayle Simone, que fez ela explodir depois, né? Assim, eu gosto de Piada Mortal, porque eu acho a história em si muito bem escrita, né? Porque como já foi falado que é o Alan Moore, e Alan Moore, para lembrar assim... Mas... Não, Moore também serve, só não pode Moore. Então, eu acho que é Alan Moore, porque eu já entrevistei o Dave McKean e ele falou que é Alan Moore. Eu concordo, mas Moore ainda tem um ou outro britânico que fala, mas é o Alan Moore, que é essa mania de brasileiro que eu não entendo. Mas, prosseguindo, assim, eu gosto porque eu acho que deu uma camada a mais pro Coringa como personagem. E eu gosto muito de psicologia, sabe? Eu sou uma pessoa que não pretende estudar psicologia, mas é uma coisa que eu gosto. Às vezes eu gosto de parar pra ler sobre e tal. E Piada Mortal é uma HQ muito psicológica.
né? Ela fala muito sobre sanidade, essas coisas assim. Então, por isso que eu gosto da HQ. A questão da Bárbara, assim, eu acho que o problema não foi o acontecimento em si. Apesar de que, assim, realmente tinha pessoas no meio lá dos quadrinhos, na época, que foram muito babacas em relação a aconteceu. Por exemplo, como é que chama aquele cara que morreu ano passado, que ele é o criador do Wolverine? Lenvin. Eu acho que ele falou alguma coisa tipo assim, deixa essa vadia logo, pelo amor, alguma coisa assim. Eu não lembro como é que aconteceu isso, eu só sei que ele falou assim. Então, assim, igual foi falado, era um clube do Bolinha, mas, assim, eu não acho que o problema foi tanto a cena em si, sabe? Eu acho que o problema foi as pessoas não terem entendido que aquilo ali não era pra ser parte da cronologia dela. Aquilo ali deveria ser um Elseworlds. E a partir do momento que aquele livro foi encaixado na cronologia dela, que eu achei um problema. Eu concordo. Eu tenho a mesma impressão, inclusive, com Identidade Secreta também. Identidade Secreta não, Crise de Identidade. Assim, é uma história muito bem escrita, ótima, que tem umas questões complicadas de se tratar, que não dá pra gente falar usa, não usa, porque assim, é tudo muito complicado, e são histórias que exploram essas coisas bem. Mas a partir do momento que entra na continuidade, eu acho que o dano que faz é maior do que a qualidade da história. E por sinal, uma crítica à animação da Piada Mortal. Nossa, fez pior pra Bárbara do que o quadrinho. Ai, cara, que horror que foi aquilo ali. Eu nem vi. Foi horrível, desnecessário, sabe? Primeiro, por adaptação da obra. Segundo, porque tornam a personagem chata e um relacionamento totalmente desnecessário, assim, só pra tipo, você não conhece a Bárbara? Então, vamos colocar um relacionamento aqui entre ela e o Batman pra pelo menos ter uma relação além de mentor e aluna, só isso, serviu pra isso. Cara, assim, eu gosto das criações do Bruce Timm, mas recentemente ele deu uma caducada. Assim, na série animada, no começo, tinha essa coisa da Bárbara ter meio que um crushzinho, assim, no Batman. Mas eu entendi, assim, era muito uma coisa de adolescente, sabe? Porque ela era bem adolescentezinha, assim, na série. Então, assim, eu não achava que era uma coisa tão ofensiva, igual foi no filme. Era, tipo assim, uma adolescente imatura que tem um crush numa celebridade e para por isso aí. Agora, Piada Mortal foi muito desnecessário, cara. Porque assim, como vocês mesmos falaram, é uma HQ polêmica. É uma HQ que não era pra ser canônica. Acabou se tornando com o tempo. Eu acho que até pelo apelo que ela teve ao público, assim, sabe? A consequência maior caiu dentro da história da Bárbara, né? Que tentaram resgatar ela, tava esquecida, colocaram ela lá, né? Tornaram ela descartável e tentaram restaurar ela. Eu acho que isso que é um dos méritos. Tentaram restaurar ela, talvez com muitas críticas, mas aí ela ganhou novas histórias e uma história de ultra superação, sabe? Aí fazem isso, anos depois conseguem cagar tudo. Acabaram, né? Tipo, tornam ela de novo totalmente descartável. Mas assim, eu quero mencionar como voltar a Gail Simone. A Bárbara se tornou oráculo depois da Aves de Rapina do Dixon. Mas aí a Gail Simone assumiu. E a Bárbara se tornou uma força da natureza. Porque, entende? Aquela HQ das Aves de Rapina em que explora tão bem as amizades femininas, que explora a Bárbara num ponto, sabe? As habilidades de oráculo dela, ela se torna uma força na DC, que a Amanda Waller tem medo dela. Entende? A Bárbara, ela, assim, porque você vê que ela é uma pessoa que ela sabe ser tão fria quanto o Batman, sabe? Mas tão mais estratégica que ele, mas que ela tem uma vida, mas que ela tem relações. Entende? Ela se torna uma personagem tão complexa, que foi o renascimento da Bárbara, foi quando a Gail Simone assumiu ela. Aí a Bárbara se tornou um exemplo de superação máximo. Foi nessa época que a manto da Batgirl se tornou um legado, porque, sabe, depois teve outras Batgirls, que ela foi mentora delas e tal, que a gente logo vai falar delas. Então ela teve um crescimento absurdo. Até que chegou os Novos 52, que mudou tudo de novo. Assim, o que eu acho sobre os Novos 52 é
Vamos começar falando da parte da primeira fase dela com a Gayle Simon. Eu vejo muitas críticas em relação a Batgirl dos 952, porque todo mundo fala assim, porque tiraram ela da cadeira de roda, porque não sei o quê. Porque ela fez uma cirurgia e de repente ela já tá bem de novo. Cara, eu não acho que fazer isso foi um desserviço ao personagem. E eu acho que é muito frio uma pessoa falar que ela deveria ter ficado na cadeira de roda, ou então você voltar agora e falar assim, não, porque a Bárbara deveria voltar pra cadeira de roda. Cara, é uma coisa, apesar de ser uma personagem, é uma coisa muito desumana de se dizer, sabe? Porque assim, eu acho que a Bárbara, ela pode inspirar de vários pontos. Realmente, enquanto ela estava na cadeira de rodas, ela deu uma ótima representatividade para pessoas com deficiência. Só que a gente precisa lembrar que ela não estava na cadeira de rodas porque vamos fazer pela representatividade, sabe? As pessoas não podem ser inocentes a ponto de achar que ela estava ali porque a DC estava pensando nas pessoas deficientes, em inspirar as pessoas deficientes. Não, ela não estava pensando em nada disso. E a gente já mencionou o que aconteceu, então a gente não vai entrar nesse assunto de novo. Eu acho que a Bárbara, ela voltar a andar, ela renasce de outra forma também. Ela renasceu, assim, várias vezes. E isso não torna a personagem inferior ou menos inspiradora. Até porque, hoje em dia, a medicina tá avançando num ponto em que já é possível tirar a pessoa de uma cadeira de rodas, sabe? Pode ser que no momento é uma cura inacessível e muito cara, pode ser, mas assim, é possível hoje em dia. E cara, pode perguntar pra qualquer pessoa que já esteve numa cadeira de roda e saiu depois, ela jamais vai querer voltar. Eu sou prova viva disso. Cara, tipo, eu agradeço a Deus todos os dias que eu levanto e ando, sabe? Porque eu passei por um tempo que eu quebrei uma das minhas pernas e eu achei que eu ia perder a minha perna, entendeu? Realmente, eu fiz 5 cirurgias na perna e eu saía da cadeira de rodas, ia pra muleta, fazia cirurgia de novo, aí voltava pra cadeira de rodas, aí voltava pra muleta. Então isso é muito difícil, Levantar e andar é uma coisa tipo de superação máxima, sabe? Por mais que eu soubesse que não era definitivo. Então serve de exemplo para essas pessoas que estão em reabilitação também. É isso que eu acho positivo sobre a Bárbara ter voltado a andar. E as pessoas acham que, tipo, representatividade seria só se ela ficasse na cadeira de roda para sempre. Sendo que muitas pessoas que têm deficiência, a pessoa deficiente não significa que ela vai ser só paraplégica, por exemplo. Tem N tipos de deficiência. Eu já vi muitos deficientes que eles não precisam da cadeira de roda o tempo todo. Eles só precisam da cadeira de roda porque, por exemplo, tem aquela doença que a pessoa tem os ossos mais frágeis e pode se quebrar a qualquer momento. Então, assim, para sair de casa, ela precisa da cadeira de roda, de uma muleta, coisa assim. Então, assim, a pessoa, às vezes, ela nem precisa o tempo todo da cadeira de roda. Então, assim, eu não acho que o fato da Bárbara voltar a andar represente a perda da representatividade. A história ainda tá lá, não foi retirada da cronologia dela, e ela é uma inspiração para quem quer se recuperar, sabe? E uma coisa é a pessoa se aceitar, e outra coisa é a pessoa topar, fazer um procedimento que faça ela andar ou voltar a andar. Eu acho assim que uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? A Bárbara, ela se aceitou, mas ela teve a oportunidade de se recuperar e ela se recuperou. Isso não significa que ela fez isso porque ela não se aceitava. Eu acho que todo mundo que tem essa oportunidade topa, porque é muito diferente de se amar. Não tem nada a ver com se amar ou não. É que assim, eu entendo a crítica de muita gente, é que eles são tipo assim, o espaço que a Oráculo deixou, sabe, essa questão tecnológica e tal, não conseguiu ser suprido ainda no universo de si. Mas assim, disso dela voltar a andar, eu não acho que foi uma perda pra personagem. E ainda mais que quem trabalhou esse retorno dela foi a Gayle, que ela conseguiu trabalhar muito bem esse retorno dela, que ela ficava com coisa assim, tipo, puxa, será que é justo eu voltar a andar quando outras pessoas não podem? O medo que ela tinha de saltar de novo, porque, entende, eu acho que ela trabalhou essas nuances muito bem dessa reabilitação da Bárbara, entende? Então eu acho que foi bacana. Até que a Bárbara renasceu de novo, que foi quando disseram, puxa, a Bárbara venceu. Vamos tirar ela desse ambiente tóxico que é Gotham e vamos fazer outra coisa com a Batgirl,
sabe? E foi quando nasceu a Batgirl de Burnside. Assim, particularmente, eu adoro Batgirl de Burnside. Eu entendo algumas críticas de algumas pessoas, só que assim, a gente tem que levar várias coisas em consideração. Primeiro, o público daquela HQ. Aquela HQ era voltada para um público mais novo que ainda não tinha contato com o quadrinho, sabe? Que não tinha esse hábito de ler quadrinho. Aí muita gente vai falar assim, porque eu sou uma garota de 16 anos e eu não gosto da Batgirl de Burnside, eu acho que ela não tem nada a ver comigo. Beleza. Entenda que você não é o público. Não é você. É uma outra garota de 16 anos que nunca teve contato com quadrinho. Sabe, tipo... E que chegou, que foi um público que chegou por causa dessa HQ. Sim, essa HQ foi um sucesso, independente se as pessoas achem legal ou não, foi um sucesso. Ela vendeu muito bem essa HQ. A gente vai falar assim, eu não gosto do traço. Beleza, tem vários outros traços que estão, tipo assim, que os peitos dela estão super em evidência e tá com proporções horríveis e ninguém fala nada. Eu não gosto do uniforme, tá? Por que você não gosta do uniforme? Sendo que o uniforme foi o primeiro que foi totalmente pensado pra ser prático e realista. Eu não entendo por que as pessoas falam que aquele uniforme é horrível. Tipo assim, você pode preferir outro uniforme, beleza, porque opiniões são diferentes. Ok, beleza. Só que eu acho que a pessoa fala assim, não gosto desse uniforme porque esse uniforme é muito infantil, cara. Bota a mãozinha na cabeça. A HQ, ela era uma HQ de uma tentativa da DC de fazer algo mais juvenil, uma linha mais jovem. E eu acho que funcionou muito bem para a proposta que tinha. Eu gosto muito da fase da Hope Larson escrevendo. Eu acho que ela trouxe um equilíbrio muito grande para a personagem e tal. E o uniforme dela foi pioneiro nessa fase de começar a dessexualizar as personagens nos quadrinhos. E eu acho uma pena que voltou ao que era antes. Mas eu acho que ela... Não é que voltou ao que era antes, é que fizeram um que é muito feio. Sim, foi um regresso. Eu achei... Não, assim, a questão desse uniforme novo não é que eu não achei ele prático. Eu só achei que ele não cobre bem o rosto dela. Eu achei ele feio. Aquela capa curta. Cara... Eu acho que as coisas do Sean Murphy... Eu adoro o Sean Murphy. Só que eu acho que, assim, ele tem um traço muito estilizado, então as coisas só funcionam no universo dele, sabe? Eu não acho que funciona em qualquer traço. Mas aí a Bárbara, atualmente, ela voltou pra Gotham, e a gente vê que os quadrinhos dela, tava lendo esses dias, tem aquele quê de Burnside, porque ela faz piada e tal, mas também voltou a ter um toque mais urbano, mais pesado, porque é Gotham. E eu acho que a gente tem que ver o que é que o futuro vai trazer pra Bárbara agora. Mas assim, eu acho que uma coisa que a gente falou várias vezes é que a Bárbara renasceu, sabe? Quando ela surgiu, ela era Batgirl, ela renasceu como política, sabe? Atiraram nela, ela renasceu como Oráculo. Depois ela renasceu como Batgirl. Depois renasceu indo pra Burnside. Então ela é uma personagem que tá sempre se superando. Então ela tem uma... Outra coisa sobre Burnside é que, apesar deles terem tirado a Bárbara da cadeira de rodas, teve uma outra personagem que tinha deficiência, que era a Frankie. É Frankie o nome dela, né? E a Frankie é exatamente esse tipo de caso que eu mencionei agora há pouco. Ela é uma deficiente que ela não precisa do acessório dela o tempo todo. Né? Ela usa algumas muletas e eu acho que ela até aparece com cadeira de roda, mas ela não precisa o tempo todo. Ela tem uma deficiência em que não impede que ela ande sem algum acessório. Mas às vezes ela precisa, porque ela tem... não lembro o que ela tinha. Ela tinha problema com o osso dela. Então, ela tinha esse problema e às vezes ela precisava pra poder fazer essas coisas, mas às vezes ela podia andar sem tranquilamente. Então, assim, de certa forma, a representatividade com pessoas deficientes não acabou. Eles só colocaram outra personagem no lugar pra fazer isso. E a Frank, negra e bissexual. Isso, exatamente. A Frank, além de tudo, ela é negra. E eu acho linda aquela personagem, porque eu acho bonito que ela usa aquelas tranças. Eu acho lindo, maravilhoso. E outra coisa também, as pessoas reclamaram de que a Bárbara tava mais jovem e que ela tava agindo igual uma adolescente boba, mas mesmo assim, nos 952 mudou muita coisa, rejuvenesceram muita gente. E a Bárbara, eu acho que ela age de uma forma totalmente condizente com a idade dela, sabe? E mesmo, ela tava na faculdade. Se vocês verem americano na faculdade, vocês vão ver o que é um jovem idiota. Americano não tem noção na cabeça, principalmente na adolescência e começo da vida adulta.
Então, assim, eu acho que o jeito que a Bárbara agia era muito condizente com a idade e com a cultura dela, sabe? Aí o pessoal reclama, porque teve aquela história lá que a Bárbara bebeu, não sei o que. Gente, quem que não fez? Quem que não deu PT na vida? Não, gente, mas essa fase de Burnside, cara, a Bárbara abriu uma empresa de energia limpa. Ela não era uma adolescente idiota. Ela só saía pra se divertir. Tipo, beleza, eu vou ali numa festa com as minhas amigas, eu vou paquerar um pouco. Aí, a Bárbara não para com o namorado. Não, porque a Bárbara, agora ela tá namorando um, e depois ela tá namorando outro. E quem mais que faz isso? Quem mais que faz isso? Em Batman tem, tipo, a maioria que faz isso. Primeiro tem o Bruce. O Bruce, se você tentar contar nos dedos quantas namoradas que ele tem, você vai precisar de 10 pessoas junto com você. Aí depois tem o Dick. O Dick a gente nem vai comentar. Não cabe nos dedos. Antes da Bárbara, a Helena sofreu esse mesmo tipo de reação do público, que é um negócio que, inclusive, foi mencionado nos quadrinhos, de ganhar fama porque pega um monte de cara e tal. E, assim, ela pegou, tipo, 3 caras em 15 anos, sabe? Então, é muito mais um problema de quem tá lendo do que tivesse pegado 300 também, foda-se, mas é muito mais um problema de quem tá lendo do que do personagem em si. É porque as pessoas são machistas, pronto. Não tem outra palavra. Sim, basicamente isso. Eu gosto muito da Batgirl de Burnside. Eu gosto muito mais do que dos 952, inclusive, assim. Eu não gostei muito da Batgirl dos 952. Isso não tem muito a ver com ela ter saído da cadeira. Teve toda aquela polêmica na época, mas assim, eu não tenho problema nenhum com ela ter saído da cadeira. Aliás, eu acho que demorou um pouquinho para isso acontecer. Mas teve ali uma rusga entre a Gale e o editorial, porque o editorial queria histórias mais sombrias, que focassem no trauma o tempo todo, e a Gale, apesar de ter escrito isso, ter escrito da melhor forma que ela podia, não era o tipo de história que ela queria escrever. Inclusive ela foi demitida e readmitida do título 2 vezes, eu acho. E eu acho que, assim, a maneira como os 952 fizeram, isso não tem nada a ver com o título per se, mas com o clima editorial da época. Eles tiraram a Oráculo da continuidade nos 952, eles focaram muito nessa questão de trauma, focaram muito em quão enferrujada a Bárbara estava, e ao mesmo tempo eles mantiveram 80% dos personagens de Gotham que tinham surgido no pré-crise. Então o que acontece? A Bárbara, que era Oráculo até ontem, e isso não tem nada a ver com a cadeira, assim, que era a pessoa mais fodona que tinha, de repente ela ficou muito menor do que os outros personagens por comparação, e isso me incomoda bastante, assim. Eu acho que por ser um dos 3 originais ali, o Bruce, o Dick e a Bárbara são as 3 primeiras pessoas morcego, vamos colocar dessa forma. Eu acho que a Bárbara tem que ter um status maior dentro daquele núcleo de personagens. Então isso me incomodou deveras nos 952. A Batgirl de Burnside, além de fugir um pouco dessas questões, ela restaurou todas essas coisas para continuidade. Ela restaurou o Oráculo, ela focou mais na questão das habilidades da Bárbara com computadores, etc. Vocês estavam falando do uniforme, eu não quis interromper na hora, mas assim, quem reclamou daquele uniforme, eu tô falando isso como designer gráfico, não sabe absolutamente porra nenhuma do que tá falando. Aquele uniforme é muito bom, é o melhor uniforme que ela já usou. Assim, é um uniforme que passa... Ele é prático, ele passa a função dele, que é um uniforme ali de combate urbano, etc., simples de usar, e ele passa o conceito, que é assim, tipo, eu sou o Batman, mas eu tenho um orçamento limitado, e é estilosíssimo, cara, é muito bom aquele uniforme. Por mim, ela tava naquela roupa até hoje. Por mim, reticonavam aquela roupa pra ser a roupa dela desde sempre, sabe? E eu gosto muito daquele uniforme, eu gosto muito daquela fase, e assim... Apesar de eu achar... Ainda tem esse problema, na minha opinião, assim, que a Bárbara tá meio jogada de canto, porque, tipo, tem 18 personagens em Gotham, são todos especialistas, e como não sabiam 100% o que iam fazer com ela no começo, ela fica, tipo assim, eu não sou a melhor em nada. Mas
tem se corrigido isso com o tempo, assim. Eu não tô acompanhando a fase atual, mas eu li algumas coisas soltas aí, e eu acho que finalmente ela tá se regulando melhor no universo. O problema é só ela interagir um pouco mais com as outras pessoas, mas isso aí o tempo traz. Mas eu só queria adicionar uma coisa antes da gente mudar pro próximo. É que assim, eu vejo algumas pessoas fazendo uma confusãozinha. Eu sei que vocês vão achar meio bobo, mas eu quero ressaltar isso. Porque, enfim, vocês vão entender por quê. É que, assim, a Bárbara, ela faz aulas de balé. O que eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso saber que alguém teve a ideia de pensar assim, vamos fazer com que a Bárbara faça aula de balé para ela melhorar a flexibilidade, a força dela. Acho fantástico que ela pensou isso. Só que eu vejo algumas pessoas achando que a Bárbara é bailarina. Ela não é bailarina. Ela faz aulas de balé muito por causa da Batgirl, mas ela não é bailarina. Ela não é igual a Viúva Negra, por exemplo. Então, tipo, são duas coisas diferentes. Vejo pessoas fazendo confusão aí com isso, achando que a Bárbara é uma bailarina profissional. Não, ela não é. Ela faz aula por causa da Batgirl. E agora vamos passar para a próxima Batgirl em cronologia. E foi Batgirl por muito pouco tempo, que é a Helena Bertinelli, que você conhece ela como caçadora. A Helena nasceu em 82, se eu não me engano. Foi mais pra frente. É assim, a Helena tem uma complicaçãozinha na origem dela, né? Entre a Bertinelli e a Wayne. Porque o que acontece? A caçadora original, ela era filha do Batman da Terra 2, a Helena Wayne. Morreu na crise nas Infinitas Terras, foi apagada da continuidade. É tudo que você precisa saber. Mas ela tinha um nome, um design, uma personalidade forte. E aí, eu acho que foi o Dixon, no fim dos anos 80 ou começo dos 90, não tenho certeza, que queria usar algo próximo da personagem ali. E acabou criando Helena, se eu não me engano, ela aparece primeiro nas histórias do Robin, Tim Drake, depois ela vai interagir com o Batman, que é a Helena Bertinelli, que é outra personagem muito legal, que ela é professora durante o dia, vem de uma família de mafiosos que ela saiu fora, então ela é um pouquinho mais sujinha, assim, ela se mete nos lugares que o Batman não se mete, tem uns contatos meio questionáveis e tal, mas... ela é mais casca grossa, assim, né? Se a gente for pegar as aves de rapina, a cabeça quente mesmo é a Helena. E é uma personagem bacana, assim. Mas é diferente da Helena Wayne. A Caçadora, ela surgiu em 89. Como na minissérie Caçadora mesmo, sabe? Tipo, foi uma minissérie que surgiu pra relançar a personagem em 89. Ela surgiu como Caçadora. Ela foi Batgirl porque ela percebeu que o símbolo do morcego assustava as pessoas. Não, por um pouquinho de contexto, ela assumiu essa identidade de Batgirl e usar o símbolo do morcego e etc. Na época do terremoto. Teve uma saga na época que rolou um terremoto, Terra de Ninguém que chamava. Rolou um terremoto em Gotham, foi tudo pra cucuias, ninguém tinha comida, criminalidade, todo mundo escapou do Arkham, todo mundo escapou de todas as prisões. A cidade estava um caos, assim, pior que a do joguinho. O governo dos Estados Unidos fechou a cidade, declarou terra de ninguém, então estava muito, muito difícil de controlar o crime e o Batman sumiu um bom tempo, ele ficou soterrado na caverna. Então a Helena assumiu essa identidade justamente para dizer, ainda tem um morcego andando por aí. Foi algo muito específico daquela época. E ela parou de ser porque não era a vibe dela, porque como os morcegos têm um código todo, né, de não matar e tal, e como ela já é mais agressiva, mais suja, então não era pra ela. Mas então a fase dela de Batgirl, como você falou, é bem específica. Mas a Helena é uma personagem que vale a pena ler, assim. Eu acho que aquela tríade de Bárbara, Helena e Dinah funciona muito bem. Como o podcast da Batgirl, então não tem muito o que falar dela dessa fase. A única coisa que vale mencionar, eu acho, é que o uniforme da Cass foi a Helena que fez, né? O que aconteceu foi que, tipo, rolou na época um backlash forte dos fãs, porque a DC não sabia, mas a Helena, como caçadora, tinha um fandom, eles foram inundados de carta, tipo, que porra é essa de fazer ela de Batgirl? E aí voltaram rapidinho com ela pra identidade de caçadora e criaram a Cass pra manter a Batgirl viva, assim. Foi criada a toque de caixa, Cass, por incrível que pareça. Que, por sinal, é o nosso próximo tema, é a Cass.
que é o que fez o Brunão vir aqui. Porque... Melhor bate-pessoa. A melhor lutadora da DC. Você quer fazer as honras? Quer apresentar a Cass? Bom, apresentar a Cass aí é difícil. Eu gosto muito da Cass. Peraí, ele vai chorar de emoção agora. Não é pra tanto. Não, é sério, eu gosto muito da Cass, assim. Dentro da DC eu acho que ela empata como meu personagem preferido junto com o Wally West, né? E a Cass, ela foi criada aí na saída da Terra de Ninguém, a toque de caixa mesmo. E ela é uma personagem muito única, assim, dentro da DC e dentro dos personagens do Batman, tá? Pra dar um backgroundzinho pra história, pra quem não conhece nada dela, ela foi criada, fez um certo sucesso, ganhou um título logo em seguida e basicamente ela é filha do David Cain, que hoje em dia não significa nada, mas na época era um assassino extremamente relevante na DC, com a Lady Shiva, que eu imagino que todo mundo saiba quem é. O David Cain teve essa filha, né? Ele convenceu a Shiva a ter essa filha só para criar uma arma para a Liga dos Assassinos. Ele criou ela como se fosse uma coisa, não uma pessoa, assim. Ele tinha uma teoria que se ele conseguisse reencaminhar os centros de linguagem dela para ler só linguagem corporal, ela seria a melhor lutadora do mundo. Mas assim, ela viveu uma vida de inferno, trancada num quarto, com o pai atirando nela de surpresa, sem falar uma palavra, sem ver outra pessoa, quase nunca, durante os primeiros 8 anos da vida dela, né? Isso de fato fez com que ela se tornasse uma lutadora extremamente talentosa. Ela basicamente entende movimento como as outras pessoas entendem linguagem. Mas a primeira vez que o David Cain levou ela para de fato assassinar uma pessoa, ela obedeceu, matou o cara. Só que ela percebeu o que fez e ficou extremamente traumatizada e fugiu. Viveu na rua até o Bruce achar ela e tacar ela para baixo da asa. Literalmente. Literalmente. Eu acho que a Cass como personagem, assim, eu acho ela muito legal porque de uma certa forma, todo mundo que a gente tem na família, no núcleo de personagens do Batman ali, todas as 328 pessoas que estão ali, elas são uma variação de uma característica ou outra pro Batman. É um Batman um pouquinho mais pra cá, um Batman um pouquinho mais pra lá. A Cass, ela é praticamente o oposto do Batman, assim, em tudo, assim. O cara, o Batman é um cara que veio de privilégio, entendeu? E ele desenvolveu aquela obsessão dele por causa de trauma. A Cass saiu de uma situação de trauma e, tipo, em vez dela criar aquela obsessão que o Batman tem, aquela raiva toda, etc., ela apesar de gostar muito de lutar, essencialmente pacífica, assim. O Batman 90% do lance dele é punir os culpados, assim. A Cass, ela tá sempre numa de proteger inocente, etc., e ela pagou um preço muito alto por tudo que ela passou, por todas as habilidades que ela tem, assim. Ela luta de um jeito que o Batman sonha em lutar, ou qualquer outra pessoa. Ela é essencialmente invencível. A não ser que a gente vá pra Legião dos Super-Heróis, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas, por outro lado, assim, tudo que ela quer é o que todo mundo tem e ela não tem. Ela não tem uma habilidade social, ela é incapaz de aprender a ler. Então, tudo ali no mundo da Cass é muito emocional, muito sutil, mas e principalmente por causa do gibi dela, né, que as primeiras 40 edições, eu acho, foram escritas pelo criador dela, que é o Kelly Puckett. Ele fez um trabalho, assim, foda com ela, foda de colocar uma adolescente numa situação de alienação total e ainda assim tentando ser o melhor que ela podia ser. E é um gibi único, eu diria assim. Não teve nada muito parecido antes, não teve nada muito parecido depois, e é uma personagem que merece muito mais carinho do que a DC deu, na minha opinião. Uma observação: o primeiro título da Batgirl que saiu solo foi da Cass, foi a primeira Batgirl asiática, então só alguns detalhes. Se eu não me engano, ainda é a personagem, a mulher asiática, e se bobear, homens entram aí também com o maior número de edições publicadas
sob o nome dela. Tipo, como protagonista. O quadrinho da Cass, assim, ela é quase uma experiência sensorial que você tem quando você tá lendo. Porque você vai vendo as coisas do modo da Cass, então você vai sentindo, como você falou, o mundo da Cass é diferente. E é assim, a mesma coisa que é muito forte, assim, mas tem uma doçura, tem uma sutileza tão peculiar, tão específico, que realmente eu não vi, assim, em outros quadrinhos algo parecido com o que era o que tinha na HQ da Batgirl da Cass, que era muito, eu não sei, sensível, sabe? Então eu acho que a Cass, ela também teve um uniforme muito diferente, ela toda, sabe, tampado o uniforme dela. É tudo fechado. Cara, me dá um nervoso aquele uniforme dela. Aí eu fico agonizada. Eu também fico, mas eu acho um dos melhores uniformes ever, assim, porque a Cass, ela foi criada pelo Kelly Puckett basicamente pra ser uma personagem que combina com o uniforme, né? O que é muito louco. E esse visual meio de ninja, mas com aquela boca costurada, eu acho que é muito simbólico pro personagem. Sim, eu também acho, só que não evito sentir nervoso. Sim, mas eu acho que é pra passar um nervoso. Eu acho que é pra incomodar aquele uniforme. Mas é super pra ela, né? Uma das coisas que eu vi, eu falei pra Débora, meu Deus, que história triste dessa menina. Não tem história mais triste, sabe? Porque ela foi privada de tudo. Ela era tipo quase que uma experiência, né? Ela foi criada por encomenda quase. Aí ela é trancada, ela não tem nenhuma habilidade que qualquer um de nós tem, que é de se comunicar de uma forma oral, nem nada, não consegue ler, não teve nada de experiência que nós tivemos. Ela só tem experiência sensorial, né? Ela é puramente linguagem sensorial. E o uniforme representa exatamente isso. Ela não precisa de outra coisa. Ela só precisa do sensorial dela. E é para ser perturbador. É para ser um reflexo do que a vida dela foi durante muito tempo. E assim, no quesito Batgirl, só lembrando que foi nessa vez que Batgirl virou, tipo, a Cass assumindo que virou Batgirl a coisa de legado mesmo, sabe? Ela assumiu realmente, tipo, a Bárbara deu, assim, tipo, você pode ser a Batgirl, sabe? Teve toda essa... Não é que a Bárbara foi mentora da Cass, mas... Porque a Cass já era pronta, mas, tipo, foi uma pessoa que segurou a mão dela em outras áreas, então... O papel da Bárbara era meio que ensinar as coisas que era impossível ensinar pra Cass, assim. Casou muito bem a Bárbara naquele título também. A relação delas era muito legal, assim. Porque ambas são hiper competentes, além do que a gente pode medir nas áreas delas. Mas para lidar uma com a outra, ambas tinham que desenvolver habilidades que elas não tinham, assim. Tem várias edições que a gente vê a Bárbara arrancando o cabelo por causa da Cass e vice-versa, e era muito bem feito, assim, principalmente a primeira fase com o Puckett. Cara, eu adoro aquele gibi, acho que eu vou ler de novo. Acho a Cassandra uma personagem, assim, muito intensa, uma personagem profunda, e é isso que eu gosto muito dela. E uma coisa que eu gostei demais quando eles reintroduziram a personagem, né, que agora ela é a órfã, e ela foi reintroduzida lá bem no finalzinho dos 952, só com o pé no Rebirth e Batman Forever. Eu sei que tem muita gente que não gosta dessa HQ, mas uma coisa assim que a gente não pode tirar dessa HQ foi que eles deram uma ótima introdução pra Cassandra. É uma coisa que eu adorei nessa história, que veio a ser uma coisa que acabou pesando assim na personagem. Hoje em dia é uma coisa que acabou virando assim icônico pra ela, e lá vai eu falar de balé de novo. Mas a Cassandra tem um momento em que eles entram disfarçados em uma exibição de Bela Adormecida, e a Cassandra começa a chorar, porque o balé, ele não tem fala. A história é toda contada somente com movimentos. É tudo contado com o corpo. Então, ninguém consegue entender um balé melhor do que a Cassandra. Então, quando ela vê aquilo ali, é como se ela estivesse lendo uma poesia, sabe? Como se ela estivesse lendo, sei lá, Shakespeare. Então, ali abriu um mundo novo para Cassandra, porque até então ela só sabia usar o movimento, a leitura corporal, para violência. Ela não sabia que você podia usar a linguagem corporal para contar uma história, para contar uma história de princesa. E eu achei sensacional a forma que usaram isso.
E em Detective Comics, ela é mostrada, assim, assistindo de longe, assim, num garro, alguma coisa assim, uma aula de balé, e ela fica lá horas assistindo aquilo ali, ela começa a repetir os movimentos. E eu achei isso sensacional, porque deu uma outra perspectiva de leitura corporal pra ela. Eu acho isso maravilhoso. Eu vou assinar embaixo, eu também achei aquela cena linda, cara. Eu acho que, assim, foi um bom renascimento pra Cass, ela ter vindo como órfã, porque a Cass teve uma fase excelente como Batgirl, mas depois começou uma loucura na DC, que ela teve uma fase vilã, aí ela sumiu, ela virou uma agente do Batman, sabe? Foi tão bagunçado. Nem vale mencionar essa fase, principalmente a época que ela virou vilã, porque deram pro Adam Beaton escrever. O Adam Beaton nunca tinha lido a personagem. A Cass, por mais que eu tenha elogiado aqui, etc., ela tem um problema que é assim, ela é uma personagem difícil de se escrever. Ponto. A gente tem que ter o bom senso de admitir que isso é verdade. Não dá pra qualquer um chegar e sair escrevendo ela como um personagem genérico. É impossível. Você tem que saber muito bem o que você tá fazendo pra escrever a Cass. Não era o caso naquela... Eu não vou nem entrar em detalhe da história, mas pra dar um comparativo, o que fizeram com a Cass ali naquela época do One Year Later seria o equivalente ao Batman acordar de manhã, beijar os dois pais dele que estão vivos, colocar o capuz e sair voando pra matar gente de motosserra. Entendeu? É isso. Não fazia sentido nenhum, com nada. Assim, lá pelo finzinho do pós-crise, assim, pouco antes do Flashpoint, eles tentaram dar uma consertada na Cass e até conseguiram. Era aquele rapaz que escreveu Asa Noturna, não esqueci o nome, Kyle Higgins. Era o Kyle Higgins, numa mini que ele fez. Eu acho que o Dick ainda era Batman naquela época, o Bruce tinha acabado de voltar, que era meio que uma introdução ali à Corte das Corujas do Snyder, mas foi o Higgins que escreveu. Ele escreveu lá bem próximo dessa época, mas tirando isso, ela ficou esses 6 anos aí entre Crise Infinita e Flashpoint, ou no limbo, ou sendo escrita extremamente mal, extremamente errada, assim, acabaram com o personagem. Eu acho que ela não é só um personagem, ela é um conceito diferenciado também, né? Ela transcende o ser personagem. Ela é uma nova forma de você escrever alguém. Eu queria comentar uma fofoquinha sobre a Cassandra, porque assim, se eu não comentasse fofoquinha, não ia ser eu. Cassandra não é uma personagem que você, assim, espere que, sei lá, você veja romantismo, assim, com ela. Não é uma personagem que você espera que vá ficar tendo conflitos amorosos, porque a personagem, ela... Acontece coisa demais com o personagem pra você se preocupar com essa parte romântica. Mas uma coisa que eu descobri tem pouco tempo é que o primeiro beijo dela foi com o Kong. Foi muito bonitinho. Ai, cara, na hora que eu vi aquilo, eu falei... Ela indo pra Smallville depois foi ótimo. Eu vou chipar. Outra coisa, antes antes do Tim ter sido adotado, quando ele ainda era Robin, ela gostava dele. Ela era apaixonada por ele, só que, tipo assim, é uma menção muito rápida, um recordatório, assim. Só que ela não manifestou nada, porque na época ele tava namorando a Stephanie, que era amiga dela. Então, assim, eu achei ela muito sensata, tipo, dá pena dela, mas assim, eu fiquei, cara, ela é muito sensata, porque ela não é talarica. Melhor bate-pessoa pra mim ainda é a Bárbara, mas ok. A Cass tá lá. E agora que você falou, Amy, da amiga da Cass, ela que foi a última Batgirl cronologicamente, porque a gente tá falando de uma época que os personagens desenvolviam, de uma fase que existia legado, que eles não ficavam presos numa idade andando em círculos. Foram outros tempos. Então, por isso a gente pode dizer, sabe, eu acho que quem começou a ler gibis ontem podem, tipo, escuta esse podcast e vai ler essas HQs que a gente tá falando, vai ler a Batgirl da Cass, vai ler a Batgirl da Stephanie, sabe? Vai ler essas coisas que você vai sentir um carinho muito grande pelos personagens. E a Stephanie, que é a nossa próxima Batgirl, que ódio do Didio, que ódio desse homem. Caramba. Didio, eu te odeio. Eu sei que você nunca vai escutar isso, mas eu odeio muito você. Eu espero que você engaze com seus waffles de manhã.
A minha teoria é que o Didio deve chantagear alguém na Warner pra manter o cargo dele. Porque ninguém gosta desse cara. Mas, enfim, a Stephanie foi a última Batgirl antes do reboot. Antes de voltar a ser Bárbara. E a Stephanie, ela é uma personagem que ela nasceu antes da Cass, ela dos anos de 92. Nasceu na revista do Robin, o Tim, maravilhoso. Beijos. Linda mamãe. E ela não nasceu como Batgirl. Ela foi, spoiler, depois se tornou Robin e depois Batgirl. Que a Cass deu o manto pra ela. Realmente a Cass tipo, empurrou o manto pra ela. Tipo, toma. Aí assim ela virou a Batgirl. E se eu puder interromper rapidinho, numa visão do futuro que ela tem na última edição da revista dela, ela vê que no futuro ela seria Asa Noturna também. Então ela é a rainha. Ela só não é a rainha do rolê aleatório na DC porque existe a Montoya, né? Mas tá quase lá. Pior que o Mas então, o Brunão falou da Cass, eu posso falar da Stephanie? Claro, eu já ia dizer pra você fazer as honras. Então dá licença, esse momento é meu. Então, vamos lá. Então, por onde é que eu posso começar? A Stephanie, ela é filha de um vilão muito bosta, tipo assim, não tem relevância nenhuma. Tipo assim, não, ela é filha, sei lá, do Charada, ela é filha do Calendar Man, ela é filha do... Não, ela não é filha de irrelevante, é um criminoso muito... Assim, não tem muito o que falar do pai dela. Só que o pai dela é um pai bem merda, exatamente porque ele é criminoso. A mãe dela é enfermeira. Vendo aquela situação toda, quando a Stephanie tava assim, mais adolescentezinha, tipo 13, 14 anos de idade, ela começou a se vestir de vigilante, né? Mesmo não tendo nenhuma técnica assim, refinada. Tudo que ela sabia é porque ela fazia aulas de ginástica, mas ela não era assim, ela não era igual o Dick, por exemplo, que ela tinha aquela técnica super refinada e que ela era super mestre naquilo ali, igual a Cassandra. Não, ela fazia o que estava dentro do alcance dela. E ela é muito DIY, porque a roupa dela, ela meio que costurava assim na gambiarra, e ela é toda gambiarra. E aí ela se deu o nome de spoiler, porque a ideia dela era spoiler, ou seja, estragar os planos do pai dela, né? Que era o Crewmaster. E aí ela ficava sabotando os planos dele pro pai dar mal. Então, nessa vida de vigilante clandestina que a Stephanie tinha, ela acabou se conhecendo com o Robin, que na época era o Tim. E aí eles começaram a ter assim uma coisa vai não vai, até porque o Tim ele tava namorando uma outra menina russa, a Ariana. Aí essa Ariana também ela aprontou, virou uma bagunça e terminou com ele. Dramas de novela da Malhação. E a Stephanie, ela também tinha outro namorado, só que era um cara muito merda também, porque a Stephanie ela é bem vida louca, ela é rolezeira, ela é bem sagitariana, e enfim. E aí, papo vai, papo vem, encontro, acaba que os dois se apaixonam, começam a namorar, tudo maravilhoso, até que a Stephanie descobre que ela estava grávida do ex-namorado dela. E aí as coisas começam a ficar um pouquinho mais diferentes. O Tim, ele é um cara, tipo... O Tim, ele é uma pessoa que ele procura ser sempre a melhor versão de si mesma. Então, assim, ele não julgou a Stephanie nem nada. Pelo contrário, como o Tim, ele é muito inocente, ele é muito ingênuo. Ele tava achando que ele era o pai da criança. E aí a Stephanie solta uma pérola, que é quando ela fala assim... Só umas sessões de amassas não fazem um bebê boy virgin. Eu adoro quando ela fala isso. O Tim, ele cria até um Alliance, não sei se fala Elias ou Alliance, que é o Alvin alguma coisa. Era tipo, ele se disfarçava pra poder ir com ela até a aula de parto, essas coisas assim. Só que a Stephanie, ela tinha decidido que ela ia dar a filha dela pra adoção. Se eu não me engano, ela deu pra um casal. E aí o Bruce, ele providenciou uma ajuda também financeira pra ela, né? Acho que ele deu uma bolsa de estudo pra faculdade, que a criança escolhesse quando ela crescesse. E foi um período, assim, bem dark pra Stephanie. Porque ela teve que parar de ser vigilante por um tempo.
E é aquele drama todo, porque ela era uma menina de 13, 14 anos grávida, né? E ela teve que dar a filha pra ela, porque ela não tinha a menor condição de dar uma vida digna pra criança, né? Ela era só uma criança também, apesar de tudo. Mas o Tim, ele é muito compreensivo com ela o tempo inteiro, tanto que na hora que ela vai dar à luz, ele se disfarça de enfermeiro e ele vai junto com ela pro quarto do hospital. Tipo, e ninguém sabe que era ele tava disfarçado com ela. E é uma parte muito triste, assim, da história dela, mas, assim, ela supera as coisas, porque a Stephanie tem uma personalidade tão otimista, ela é tão animada, assim, ela é tão upbeat, que, assim, qualquer coisa que ela enfrenta, ela supera. E aí ela também é Robin, né? O Tim, ele deixa o cargo por um tempo, não lembro qual era o motivo. Mas aí a Stephanie, ela é Robin por um tempo, só que a Stephanie, ela tem um problema. Como eu falei, a técnica dela não era muito refinada. Então eles estavam trabalhando nisso de melhorar a luta dela, melhorar as habilidades e tal. E ela, assim, ela é muito dona de si. Ela é aquela pessoa que dança ao ritmo da própria mãe. Então ela teve muito conflito com o Bruce. E, assim, os conflitos, tanto com o Bruce, tanto com o Tim, teve uma treta lá que ela pegou o Tim no momento errado, achou que tava traindo ela. E altas tretas, ela acabou se metendo numa confusão com o Máscara Negra e ele torturou ela de formas horríveis e ela foi dada como morta. E ela, na verdade, ela não tinha morrido, né? Depois de um tempo revelou que ela tinha fugido com era uma moça que era tipo uma confidente lá do Bruce, ela era uma médica, doutora... É a Leslie Tompkins, não? Isso, Leslie Thompson, isso mesmo. Ela tinha fugido com essa médica porque essa médica, ela tava achando assim que era um absurdo que o Bruce tava fazendo com a Stephanie, e ela combinou com a Stephanie de fingir a morte dela e fugir pra África, onde ela iria se recuperar e fazer alguns trabalhos assim, voluntários e tal, junto com essa médica. Não lembro qual país da África também, só sei que era África. E aí, quando ela voltou e que ela revelou que ela tinha fingido a própria morte, aí que foi, tipo, o fim definitivo do namoro dela com o Tim, porque o Tim, ele é muito traumatizado, porque ele perdeu muita gente que ele amava. Primeiro ele perdeu a mãe. Aí depois que ele perdeu a mãe, o pai dele começou a namorar uma mulher que se tornou uma grande amiga pro Tim. Os dois morreram. E aí ele foi adotado pelo Bruce. Então, assim, ele tem a impressão de que tudo que ele toca acaba morrendo em algum momento. Né? E a Stephanie, ela foi, tipo assim, a gota d'água. Ele já tinha perdido muito, ele morria e depois ele perdeu a namorada dele. E ele até teve outras namoradas depois da Stephanie. Então, quando ela voltou, foi um baque muito grande pra ele, porque ele se sentiu muito traído, sabe? Imagina o que é a pessoa fingir a própria morte e depois voltar e como se tivesse acontecido. Então, aí acabou que eles não voltaram, assim. Claro que durante o título dela e o título dele como Red Robin teve aquela coisa assim de vai não vai também, tipo o que a Bárbara tem com o Dick desde Sempre. Desde Burnside. Mas em Burnside é porque eles não estavam mais juntos, mas aí tinha aquela coisa meio assim, que tipo, os dois gostavam, mas não tinha mais como os dois ficarem juntos. O relacionamento da Stephanie com o Tim, eles têm começo, meio e fim. Eu acho que ela foi aquele relacionamento de adolescência que foi muito importante na época, mas assim, acabou, sabe? Não tinha mais o que fazer. Ela magoou eles, assim, tudo bem, ele perdoou ela, mas assim, não voltarem. Então é por isso, assim, que eu acredito que a Stephanie não é o endgame do Tim. Ela foi, sim, muito importante pra vida dele e vice-versa, mas ali tem, enfim. E é só que a gente nunca vai saber quem que é o amor de verdade do Tim, porque ele não cresce. Ele está condenado aos 16 anos. Forever. Aí depois ela ter voltado, aí ela assumiu o manto de Batgirl, e aí ela tava assim, bem melhor, já tava pura, já tava com a técnica dela muito mais aperfeiçoada. E foi um run muito divertido. Ela foi pra faculdade, ela gostava lá de um carinho, aí ela tinha uma rivalidade lá na faculdade, e a gente ganhou um presente que foi ela trabalhando com o Damian. E foi, tipo assim, um dos melhores relacionamentos que ela teve foi a parceria dela com o Damian, que é muito aquela coisa assim, de pirraça, sabe? Aquela criança
senta, que ela vai fazer tudo pra tirar do sério, e aí ela tenta fazer o mesmo com ele também. E eu adorei a dinâmica que essa HQ deu pros dois. Ela também sai Quer dizer, ela sai, mas assim, no momento que ela sai, acaba aquela fase, que é dos 32. Então, assim, eu acho assim que ela funciona muito melhor como spoiler, porque, como eu falei, ela dança o próprio ritmo, sabe? Eu acho que sim, ela foi uma Batgirl ok, mas eu acho que ela funciona melhor como ela mesma. Então, assim, foi um título divertido demais, e o final foi muito bacana. Eu achei que aquele choro no final foi meio... Eu acho que eles tentaram fazer uma coisa meio cinematográfica, mas eu não sei se no quadrinho funciona muito bem. Achei legal, mas deu com umas ressalvas. Só que, assim, com Batgirl ela fazia um trabalho beleza, sabe? Mas eu gosto muito da ideia dela se tornar uma Asa Noturna no futuro. Infelizmente a gente não viu. E dá um pouco de dó, né? Porque todo mundo subestima ela. Todo mundo diz, você não vai conseguir. Eu vou sim. Mas então, assim, a Stephanie, só pra localizar, ela assumiu o manto de Batgirl. Foi naquele período que o Batman morreu também, né? Que o Batman era o Dick Grayson. Foi uma época muito boa de se ler, assim. A HQ dela foi escrita pelo Brian Miller, que era o criador, o showrunner de Smallville. Eu acho que a Stephanie tinha aquela HQ dela, tinha muito potencial. Só que durou pouco porque veio os Novos 52. Eu acho que ela tava indo num caminho bem legal, porque, tipo, a Stephanie era muito divertida de ler uma solo dela, porque ela é, tipo assim, poxa... Ela é descontraída. Quem foi o Batgirl antes dela? A Bárbara, que é um gênio, a Cass, que luta, que fala sério, e agora era ela. Ela é tipo, oi? Aí é engraçado que você vê ela se esforçando, ela se esforça. Você vê que ela se esforça muito. Sim, ela é muito esforçada. E, cara, a minha coisa favorita sobre a Stephanie é que ela é muito divertida. Dá pra dar muita risada lendo a HQ dela, os momentos que ela aparece. Uma coisa que eu também adoro na Stephanie é que ela tem um diário. Então, assim, eu não lembro com que frequência era assim na HQ dela, mas em Robin tinha muito disso do recordatório ser sempre um trecho do diário dela. Então você via a Stephanie sempre por um ângulo muito pessoal dela. E ela, assim, ela passou por tudo quanto é tipo de desgraça na vida dela, mas, cara, ela não perde o sorriso do rosto dela. É isso que eu acho incrível. Ela continua sendo divertida, ela continua fazendo piada, ela continua sendo descontraída. E eu gosto muito disso nela. E por sinal, o uniforme dela é o meu segundo uniforme favorito de Batgirl, depois de Burnside. E, assim, eu acho que a dinâmica que ela tinha com a Bárbara nessa HQ dela também foi uma relação que foi crescendo, sabe? Porque, tipo, no começo a Bárbara era tipo assim, é sério que essa guria aqui vai assumir o manto agora? Mas depois elas vão ganhando uma cumplicidade e ela vai colocando uma alegria tão grande na vida da Bárbara, porque a Stephanie, ela é muito espontânea, ela é muito aquilo mesmo. Ela faz isso com todo mundo, tanto que ela consegue arrastar o Damian pra um pula-pula. Ai, bons tempos. E ela irrita as pessoas, mas as pessoas gostam dela, então... E detalhe, que ela é a única pessoa que teve a coragem de erguer a voz pro Bruce. Ela deu um tapa na cara dele. E ela ameaçou ele também, né? Mas assim, aquilo ali de Detective Comics agora, aquilo ali não é isso, né? Aquilo ali é um projeto de alguma coisa. Ela tá muito surtada ali. Sério, quem vê a gente falando da Stephanie assim, se você conheceu ela agora no Rebirth... Aquilo é uma sombra, não é nenhuma sombra do que a Stephanie. Tem umas edições boas, mas eles pesaram muito a mão pra escrever a Stephanie agora no Rebirth, eu concordo, assim. Me surpreende até eles terem acertado tanto a mão na Cassie e terem errado com a Steph, que é uma personagem tão mais simples de lidar em tese, né? Mas eles focaram demais. Como a Steph sempre foi muito ligada ao Tim desde a origem e por quase todas as identidades que ela passou, eu acho que elas focaram demais no Tim, na relação dela com o Tim na época do Rebirth agora. E só que esse Tim que tava no Rebirth é uma entidade completamente diferente do que o Tim era no pós-crise. Então a dinâmica não funcionou tão bem e eles colocaram umas posições meio extremadas pra Steph que não orna. Eles erraram demais, assim, porque eles fizeram o relacionamento deles acontecer muito rápido. Em Batman Forever eles se cumprimentaram e de repente eles já estavam namorando. Na HQ do Robin, cara, eles levaram edições pra começar a namorar. Tipo, muitas edições pra começar a namorar. E quando eu falo muitas, cara, Robin é uma HQ, se eu não me engano, tem mais de 200 edições.
eles começaram a namorar lá pela 100, mais ou menos. Então levou muito tempo pra eles começarem. Eu li na época, foram anos, foram literalmente anos. Ficou naquilo ali durante muito tempo. Aí eles ficaram só como amigos e parceiros durante muito tempo. Aí eles ficaram namorando muito tempo. E de repente eles tentaram resumir essa coisa. Uma HQ e aí depois na outra já colocar eles dois juntos. E assim, beleza, muito triste, perdeu o namorado e tudo mais. Só que assim, a Stephanie, ela tem uma outra maneira de lidar com as coisas. Ela não lida com as coisas igual o Batman, sabe? Ela não é aquela pessoa nervosa, irritada, que vai querer se vingar de todo mundo. Não, ela tem uma forma muito mais leve de lidar com a vida. A Stephanie original, ela sofreu muito mais do que essa do Rebirth. E no Rebirth, ela tá tipo uma máquina mortífera. A Stephanie, ela é uma personagem que, não sei, quando eu penso nela, eu sorrio, sabe? Eu acho que ela é o ponto mais leve da Bat-Família. E ela quebra aquela coisa, sabe? De Gotham, trevas. Sabe? Ela é um ponto de luz, assim. E não... É uma pena o que estão fazendo com ela. É o meu sonho de HQ era uma HQ da Liga da Batgirl, sabe? Que fosse a Bárbara, a Stephanie e a Cass trabalhando juntas. Porque a Stephanie, ela teve um tempo em Batgirl de Burnside que foi bem legal. Foi ótimo. E, cara, a Stephanie, ela tem umas coisas muito legais, assim, sobre ela. Tipo, o fato dela amar o Waffle. Sim. Tipo, é um detalhe pequeno sobre a personagem, mas que deixa a personagem muito humana. O fato dela amar roxo, ela fala assim: eu sou inimigo dos criminosos e das pessoas que não gostam de roxo. Não aconteceu alguma coisa de protesto que eles começaram a mandar waffles pra... Quando viram que ela não ia voltar tão cedo, eles começaram a mandar o waffle pra DC como protesto. Mas assim, eu achei esse o pior protesto possível, porque se eu visse que estão me mandando um waffle de graça, eu jamais ia voltar com a personagem. Vai que os escritores não gostavam do waffles. Eu acharia uma ideia melhor você fazer suco de berinjela e jogar assim na parede do prédio da Warner. Eu acho uma ideia muito melhor. Igual ela fala, tipo, no começo, quando o Tim fala que a roupa dela é roxa, ela fala, não é roxo, é beterraba. A Stephanie, ela conhece cada nuance de roxo. E ela aparece assim, ela aparece vestida em vários tons de roxo e lilás. Mas então, a Stephanie, quando ela surgiu e ela apareceu em Batgirl de Burnside, ela funcionou bem. Eu acho que deviam colocar ela na revista da Batgirl com a Bárbara, não naquela palhaçada que tava acontecendo, sabe? Que assim, quando eu vejo a Batwoman, que eu gosto dela, sendo a tutora das meninas da Bárbara, eu fico assim, cara, não tá certo. Cara, a Batwoman, ela tava condenada a não funcionar naquilo ali. Porque ela é muito assim, ela sim é caso de trabalhar sozinha. Diferente do Batman, mas tipo assim, ela é muito caso de trabalhar sozinha. E cara, ela não dá certo com menina de 16, de 15 anos, igual a Cassandra e a Stephanie. Sim, por isso eu digo, meu sonho de HQ era uma da Batgirl que tivesse, sabe... Eu acho que a Cass tá bem em Detective Comics, mas colocasse a Stephanie junto, sabe? Pra ter essa coisa de legado, de mentoria, eu acho que ia funcionar muito bem. Mas... A Cassandra e a Stephanie, elas têm uma amizade muito legal porque elas são muito opostas uma da outra. A Cassandra é aquela pessoa mais quietinha, né? Por motivos óbvios. E ela é mais durona. E a Stephanie não, ela é toda serelepe. Sim. Eu acho que ela traz uma coisa muito legal nas dinâmicas dela. Agora, o Convergence da Stephanie, aquilo ali foi um gore. Eu fingi que aquilo ali nunca aconteceu. Eu achei horrível aquilo ali. Não, pra Stephanie até não foi tão ruim, mas não, pra eu Cass... achei... Não, ela Stephanie, comendo bichinho... Nossa. Pra Stephanie, não, assim, realmente, a Stephanie não tava tão ruim. Mas, assim, eu também achei o Tim muito fora da casinha. Mas, assim, pessoal, alguém tem mais alguma coisa pra falar das Batgirls? Da Bárbara, Cass, Stephanie ou da Beth, vai que... Elas são muito complementares, né? O que uma tem, a outra não tem, e assim, torna a história da Batgirl sempre renovada, né?
Você sempre vê uma personalidade diferente, um estilo. Uma é mais detetive, outra é mais lutadora, a outra tenta superar o legado das outras duas, né? E isso que é interessante. Você não tem uma mesma história das Batgirls. Você tem histórias diferentes sendo contadas de maneiras diferentes. Débora, a gente ia xingar o Didio porque, assim, ele falou coisas bem ruins da Stephanie, tipo, ele falou que era muito personagem inútil, alguma coisa assim, né? E ele, tipo, ele detonou a Stephanie, eu fico muito revoltada com isso. É verdade, a gente nem xingou o Didio tanto quanto achei que ia xingar. E assim, cara, eu vou dizer, eu não quero ser aquela saudosa chata, tipo, esse tempo era melhor do que hoje, não é isso. Mas é que eu sinto falta desse tempo, que os personagens desenvolviam, que eles mudavam, que eles se relacionavam. Eu sinto falta desse tempo. Quando eu vejo os personagens tão estáticos como estão agora, tão presos daquela coisa que não podem sair daquilo, sei lá, me faz sentir mais falta, sabe? Quando a gente lê aquelas HQs que, tipo, sabe, que tá a Bárbara e o Dick conversando sobre o que vão fazer com o Damian e a Stephanie. E tipo, cara, agora é a gente que tem que cuidar deles, né? É o nosso papel agora, entende? Quando você vê essas mudanças, essas nuances de relacionamentos, é uma coisa que eu sinto falta. O Damian mesmo, ele tinha uma ótima relação com o Dick. Foi muito o Dick que amoleceu o coração dele, assim. Ele também teve uma ótima relação com a Stephanie, igual eu falei. O problema do Didio é basicamente esse. É uma visão muito específica de como as coisas devem ser e prender os personagens nessas versões que ele considera ideais ou próximas das ideais, etc. E não percebe o quanto de coisa boa tem fora dessa visão dele. Coisas boas que aconteceram, inclusive, sob a gestão dele, apesar dele não querer, né? É uma pena, tomara que ele veja a luz, se ilumine, mas assim, quem tiver com saudade disso, assista aquele desenho da Justiça Jovem, que voltou agora há pouco tempo pelo DC Universe, porque pouco a pouco tudo que falta na DC dos quadrinhos hoje, infelizmente, tem naquele desenho, assim. Eu acho que é o desenho mais DC que a DC já fez. Tem a Stephanie. Essa temporada tem a Stephanie e a Cass. Assim, por enquanto elas não falaram muita coisa, acho que não falaram, tipo, nada ainda. Não, elas apareceram em um episódio só. Assim, escritas direitinho, tal, as personalidades dela bem dentro, mas apareceram em um episódio só. Mas assim, é um desenho com um cast gigante, né? Não dá pra aparecer todo mundo, mas todo mundo que apareceu, na minha opinião, pelo menos até agora, foi muito bem tratado. E dá pra matar a saudade da DC boa com aquele desenho ali, fácil. Mas assim, é isso, pessoal. A gente vai acabar esse podcast por aqui. Pra mim foi uma alegria falar das Batgirls. É um caráter que eu gosto da DC, sabe? Essa persona da Batfamília que é mais independente, que tem uma história própria, que em todas as versões da Bárbara em diante a gente vê que cada uma foi trilhando o seu caminho. São personagens muito interessantes de lidar. E assim, eu gostei bastante. Eu acho que cada uma delas tem histórias que valem a pena ser lidas. A da Cass vale muito a pena ser lida, essa HQ é uma experiência. A da Stephanie também é uma HQ muito divertida de ler. A Bárbara é outra personagem que você aprende muito com ela. São mulheres muito fortes da DC, são personagens muito tridimensionais. E que é isso, eu acho que é uma das grandes coisas que a DC tem, é esse personagem da Batgirl. E é isso, pessoal. Continue acompanhando o Bolsa Nerd, a gente tem nossa fanpage, Twitter, continue acompanhando Terra Zero, Comic Pod também, continue acompanhando nossas redes sociais. Alguém tem algum recadinho que quer deixar? Só queria falar que eu tenho um blog, Instagram e YouTube. Meu blog é o The Pink Boudoir, o meu YouTube também. E no meu Instagram vocês podem por Amy Swan, Amy com a Swan de Cisne mesmo. E o Por Trás da Máscara? É verdade, o PTDM. É porque a gente tá meio assim, a gente tá meio atolado com os episódios recentemente, sabe? A gente tá fazendo, depois a gente tá parando, a gente tá tendo umas reformas assim. Então tá meio on-off o PTDM. Sim. E você, Brunão, tem algum recado pra dar? Não, eu tô em casa mesmo, então. Verdade. Terra Zero, Comic Pod, etc. O pessoal tá ligado já. Verdade. Então, mais uma vez, bem-vindo. Obrigada por ter participado aqui com a gente. É isso, obrigada, pessoal, que escutou a gente até aqui. Vão ler os gibis que a gente falou. E até uma próxima. Um beijo. Beijo, tchau!